entraram depois que você falou. Ok, então vamos retomar. Pessoal que está chegando agora, sejam muito bem-vindos. Eu dei uma tarefa agora para cada um de vocês renomear. Então, do lado do. Vocês clicam nos 3 pontinhos em cima ou embaixo na fotografia de vocês e vão colocar do lado do nome de vocês uma qualidade de vocês com a primeira letra do nome de vocês. Tá? Então, olha, a Daniela dedicada, a Angelina aprendiz, Luciana lealdade, Fátima forte, a Maria mansa. Valéria verdadeira, Alessandra amiga. Sueli solicitude, olha aí que ótimo. Então, vamos aí entrando em contato com as nossas qualidades. Ok? Vamos lá? Então, tá, eu vou para os meus slides de novo. Deixa eu entrar aqui. Ok, share. Ok. Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu subo isso aqui. Eu não sei porque eu sempre começo e o slide dá uma travada. Vamos ver se ele... Ok, vai aqui, vamos subir. Ok, foi para baixo, ok. Gente, a nossa base epistemológica, a minha, do Fernando e da Helena, para os nossos trabalhos, seja na mediação, seja na terapia familiar, ela parte de uma visão sistêmica. O que é essa visão sistêmica? A gente entende que nós e tudo que nos cerca e nos acontece fazem parte de um todo integrado. E não são partes que são pedacinhos que a gente vai empilhando. Todos nós estamos em relação, nos constituímos em relação. Assim, essa nossa visão também é uma visão ecológica. A gente está em rede. E eu acho que essa pandemia acabou mostrando para a gente o quanto realmente nós vivemos de uma maneira ecológica. O que acontece num lugar nunca foi tão forte o afetar os outros como a gente vê atualmente, né? Se fosse alguns 50 anos atrás, talvez a gente não tivesse a pandemia na maneira como se estabeleceu, né? Pessoas vindo de outros países, vindo de avião, numa velocidade enorme, acabaram em rede, distribuindo todo esse nosso novo inimigo, nosso coronavírus. Então, a nossa visão é uma visão ecológica, tá? Somos todos interconectados e somos interdependentes. Assim, essa visão ecológica, essa visão sistêmica, ela vem de uma mudança de paradigma na ciência. Anteriormente, a gente focava muito o nosso olhar, principalmente estou falando a partir da terapia de família, a gente focava muito no indivíduo, olhando só o que acontecia na pessoa e, de uma certa maneira, não dava tanta ênfase nas suas relações e no seu contexto. Nessa nova visão, a gente passa a compreender não só o indivíduo, mas esse indivíduo dentro de um sistema, que num primeiro momento, o primeiro sistema que a gente tem ao redor de todos nós é a nossa própria família. E depois a gente vai entendendo todos os outros sistemas dos quais a gente faz parte. Nessa visão, a gente também passa a olhar não só aspectos do intrapsíquico, mas do interrelacional. Então, essa visão traz para a gente um alargamento dos contextos e as nossas compreensões nessa maneira. As nossas bases epistemológicas, né? Então a base sistêmica, ela tem 3 pilares que são muito importantes, que a gente acredita e a nossa prática é toda permeada por essa compreensão. Nós
acreditamos numa complexidade, e essa complexidade, ela faz o quê? Ela amplia o nosso foco de observação. Então, a gente deixa de olhar a pessoa única e a gente vai olhar onde essa pessoa está inserida. Qual é o seu contexto? Então, eu estou dentro de uma família. Que tipo de família é essa minha família? Essa minha família está inserida onde? Essa minha família está no Brasil, está em Portugal, é uma família de classe média, classe baixa, classe alta. Então, todos esses fatores vão trazer mais conhecimentos. Em que momento socioeconômico-político nós estamos? Todos esses fatores vão estar presentes aqui nessa observação que a gente vai fazer. Todos esses fatores precisam ser levados em conta, tá? A gente, com essa nova visão, desse novo paradigma, a gente para de olhar as pessoas como a gente fazia antigamente, como se a gente estivesse olhando dentro de um microscópio. Então, a gente via só aquela pessoa com as suas características, as suas situações, meio que isolava de todo o resto. Outra característica dessa epistemologia é a instabilidade. A gente não entende que as coisas são estáticas e concluídas. Para nossa compreensão, a gente sempre entende que as situações estão naquele momento, naquele contexto, de uma certa maneira. E isso necessariamente não vai ser permanente. Então, a pessoa está deprimida, ela não é deprimida. A pessoa está... Como? A pessoa está passando por uma crise emocional nesse momento da pandemia. Ela não vai ser essa crise a vida toda. Então, a gente está entendendo dentro desse contexto, e esse contexto, nessa instabilidade, ele pode sempre ir mudando. Vejam, quando a gente entrou de quarentena, eu não sei como foi a experiência de vocês, mas de um dia para outro, a gente que tinha uma série de garantias, de planos para 2020, a gente foi enfiado dentro de casa, com medo, com preocupações, deixando de ter contato com os nossos queridos, mudando a nossa forma de trabalhar, nossa forma toda de viver. Será que em 31 de janeiro de 2020 alguém podia imaginar que a gente viveria uma mudança tão grande, tão forte, tão chacoalhante como a gente viveu? Então, entendemos que a vida, em diferentes sentidos, também está sujeita a essas instabilidades. Essa instabilidade da pandemia é uma coisa que nós todos estamos vivendo, mas outras instabilidades a gente sempre vai ter. Vivemos em constantes mudanças. Outra característica muito importante dessa visão é a intersubjetividade. Ou seja, não existe uma única verdade. A gente acata diferentes descrições daquilo que a gente observa. Então, eu posso estar vendo uma situação, me sentindo numa situação, e eu vou ter a minha compreensão daquilo. Outra pessoa, aparentemente vivendo a mesma situação, necessariamente não vai ter a visão, não vai ter a mesma compreensão que eu tenho. E isso vai querer dizer o quê? Que cada um tem a sua visão isolada e pronto? Não. É importante a gente estar respeitando essas diferentes visões e buscando pontos em comum para a gente buscar um consenso para a realidade que estamos vivendo. Então, essas três características dessas bases epistemológicas vão estar norteando o nosso trabalho e a nossa forma de entender as situações, tá? Quem é esse profissional que trabalha acreditando nesses pressupostos?
Eu acho que num primeiro momento é muito importante a gente ter claro que quando a gente escolhe uma teoria, escolhe um embasamento teórico para nortear o nosso trabalho, nós entendemos que essa teoria ela não vai ser diferente da teoria de vida que cada um tem. Se eu vou escolher uma teoria para nortear o meu trabalho, eu entendo que essa teoria, os valores e os pressupostos têm a ver com os meus valores e os meus pressupostos que eu tenho na vida. Então, essa teoria, por exemplo, eu não vou viver só dentro do meu consultório, ela faz parte da minha vida. Então, qual é essa compreensão do aspecto profissional que também vai se derramar para a minha vida, tá? Enquanto profissional, eu faço parte do sistema com o qual eu estou trabalhando e do processo. Enquanto profissional, eu estou atendendo uma família ou eu estou participando de uma mediação, eu estou desenvolvendo um trabalho numa escola ou numa comunidade e eu estou lá como profissional, mas eu também faço parte daquele sistema com o qual eu estou trabalhando. Eu vou conseguir dar um passo para trás para poder ter as minhas observações e voltar para esse sistema. Da mesma maneira como esse sistema também vai mexer comigo. Então, se eu vou trabalhar numa comunidade, os valores, os pressupostos, aquilo que está acontecendo ali, vai me afetar. Porque eu estou inteira ali fazendo parte. Aquelas informações, aquelas vivências, de alguma maneira, eu vou estar internalizando na minha própria vivência. Então, nos diferentes contextos, eu vou ser uma observadora, mas eu também sou a observada. Então, essa troca vai nos possibilitar co-construir novas realidades com os clientes da terapia, com as mediações que a gente faz, com diferentes trabalhos que a gente faça em instituições, em escolas, em comunidades. Enquanto profissional, o meu trabalho não é ser quem sabe de tudo. A minha posição vai ser de um expert em entrar nas relações, em trabalhar para que as pessoas conversem entre si, em trabalhar em novas construções de novas narrativas que possam trazer um desfecho, que possam trazer um desenvolvimento mais saudável, de mais qualidade, de melhor resolução dos conflitos que eles possam estar vivendo. E uma característica que para mim é assim muito, muito especial é o que a gente chama de postura do não saber. Enquanto profissional, eu sei das minhas teorias, eu sei das minhas vivências e experiências, mas quem sabe da vida do cliente, do mediando ou da comunidade são eles. Então, eu estou ali para saber o que eles sabem sobre eles. Eu não vou impor o meu conhecimento ou o que eu acredito sobre aquelas pessoas. Eu posso checar, eu trago os meus conhecimentos, eu posso falar da minha experiência. Na minha experiência, eu já vi uma situação assim, semelhante, que aconteceu assim. Do meu conhecimento, das teorias que eu estudei, eu entendo que essa situação possa ser assim ou assado, mas eu não imponho, eu pergunto. Isso que eu estou falando faz sentido para você? Na sua experiência, na sua vida, no seu conhecimento, essa teoria tem a ver? E a gente aí vai conversando e buscando chegar em novas narrativas, em novas histórias, menos carregadas de dor, menos carregadas de angústia e de problema. Então, esses são os nossos principais pressupostos. Trabalhar com família é uma coisa que para mim é muito, muito especial. E nessa paixão,
eu encontrei, dentro da própria abordagem da terapia familiar sistêmica, uma visão que me esclareceu muitos aspectos. A nossa história intergeracional. Se a gente parar para pensar, a gente pertence a uma família, né? A gente não nasceu de uma árvore, todo mundo, de uma maneira ou de outra, teve um pai ou uma mãe. Se não é o pai ou a mãe biológico, a gente pode ter tido algum cuidador, algum pai adotivo. De alguma maneira, a gente formou uma família. E hoje em dia, quando a gente fala em família, é importante a gente estar atento que, em muitas situações, a família não é necessariamente papai, mamãe e os irmãozinhos, aquela visão de uma família doriana que a gente às vezes tem. Hoje a gente vai ver uma família, uma criança institucionalizada vai ter a sua família na instituição. Uma criança adotada vai ter a sua família nessa nova família adotada. Uma criança que é criada pela avó e pela tia vai ter nessa avó e nessa tia essa família. Então, família aqui, o que eu estaria chamando é esse primeiro grupo que vai cuidar da gente. Então, a gente pertence a uma família. Vai ser nessa família que cada um de nós vai construir a sua própria identidade. É na família que a gente aprende de que jeito a gente come, de que jeito a gente dorme, de que jeito a gente fala, a gente grita, a gente briga. E de que jeito a gente aprende isso? Assistindo aquelas pessoas ao nosso redor. Então, a nossa identidade vai estar sempre sendo construída dentro desse grupo. Agora, esse grupo não está sozinho. Esse grupo vai fazer parte de uma sociedade, de uma comunidade e de uma determinada cultura. Então, vejam, um indivíduo ele vai ser trespassado por todas essas instâncias para se constituir. Então, a gente traz toda essa bagagem. A gente pode pensar, em alguns aspectos, qual é a cultura da minha família? Que manias, que jeitos, que costumes a gente traz da nossa família? Às vezes são comidas, talvez aqui cada um tenha alguma lembrança de uma comida específica da sua infância. Necessariamente a gente na vida adulta não continuou carregando isso, mas basta a gente ver alguma imagem ou a gente lembrar de certas coisas, pode vir o gosto, o cheiro. Alguns rituais que a gente tem na família. Por exemplo, na minha família a gente tinha por costume aniversário, o aniversariante ficava dormindo até mais tarde, fazendo de conta que estava dormindo. Porque qual era o costume? O aniversariante dormia e a família ia para a cozinha, preparava o café da manhã, punha numa bandeja e adentrava o quarto do aniversariante cantando parabéns. E isso é uma coisa que não veio só do meu pai e da minha mãe. Isso vem da família da minha mãe. Então, os meus avós já faziam isso e essa tradição já era dos bisavós do lado da minha família. Hoje eu continuo com essa tradição. Dia de aniversário em casa sempre tem o café da manhã com alguma coisinha especial. Então, a gente carrega esses hábitos, esses rituais ao longo da vida da gente. Assim como a gente carrega também algumas coisas que a gente até pode não gostar. Não sei na experiência de vocês, eu tenho uma filha e em algumas situações, quando eu era pequena ou criança, eu falava, nunca vou fazer isso com a minha filha, não vou falar desse jeito com a minha filha como a minha mãe falava comigo. Em alguns momentos da vida com a minha filha, eu ouvia saindo da minha boca algumas frases, algumas falas que eu falava assim, esta voz não é minha, mas saiu da minha boca. Mesmo sem eu querer, mesmo eu ter me comprometido a não fazer isso, estava tão internalizada que uma situação veio e eu falei igual a minha mãe. Ai, o importante é a gente se dar conta quando a gente faz isso. E a gente fala, falei igual uma coisa que eu não queria falar, vou prestar mais atenção para não repetir.
E aí a gente vai, aos poucos, conseguindo mudar essas situações, né? A nossa família de origem. O autor que eu gosto bastante para trabalhar isso é um autor chamado Murray Bowen. Foi um psiquiatra americano e professor na Universidade de Georgetown. Hoje ele já é falecido, mas ele desenvolveu muitos trabalhos com pesquisas e estudos sobre a família de origem dos seus clientes e a família de origem dos seus alunos, dos terapeutas. É muito interessante a história do Bowen, porque ele era uma pessoa muito carismática e ele era um excelente teórico. Nos anos 60, teve um congresso muito importante de terapia familiar e ele contou um caso, apresentou uma família, onde essa família, um dos membros da família que estava num processo terapêutico, ia para a família e tentava, a partir de mudanças dele próprio, influenciar a sua família. Que mudanças ele fez no sentido de a mãe era uma pessoa que sempre falava para esse filho coisas que ela queria que esse filho falasse para o pai. Em vez da mãe falar direto para o pai, a mãe usava esse filho num movimento que o Bowen chamou de triangulação e que é muito comum no nosso dia a dia. A mãe fazia essa triangulação com o filho para tentar resolver o problema com o pai. E esse filho, nesse encontro com a família, ele foi tentando modificar essa situação, fazer mudanças no seu comportamento para que a mãe, quando viesse falar com ele do pai, ele falava: ô pai, a mamãe está falando isso aqui de você, eu acho que você precisa entender e vocês precisam conversar. O Bowen relatou esse caso no congresso e as pessoas acharam muito interessante esse trabalho, até que ele colocou os papéis dele para o lado e falou assim: gente, esse caso que eu estou apresentando sou eu com a minha família. Eu estou fazendo essas mudanças na minha família e estou vendo acontecerem coisas muito incríveis nos nossos relacionamentos. Chamou muita atenção porque congressos de psiquiatria ou congressos de psicologia, o que as pessoas menos fazem é se expor. E os colegas dele ficaram assim escandalizados com a exposição que ele tinha feito, falado da família dele num congresso. Mas o Bowen era muito tranquilo com essas coisas, ele estava mais interessado em estar desenvolvendo a teoria, os trabalhos dele, do que com o que iam achar da família dele. Mas ele conseguiu dar uma chacoalhada na comunidade de terapia de família naquele período. Qual que era a crença que o Bowen tinha sobre as questões de família de origem? A crença era que o terapeuta de família usualmente tem os mesmos problemas na sua família de origem do que estão presentes na família que ele vê profissionalmente. E o terapeuta tem a responsabilidade de definir para si mesmo, na sua família, o que ele quer funcionar de uma maneira diferente, adequada, e isso vai afetar a sua maneira de trabalhar. Então, ele acreditava que as famílias sendo parecidas, o terapeuta se trabalhando, o terapeuta se conhecendo, o terapeuta sabendo onde ele enganchava na própria família de origem, no trabalho esse terapeuta estaria mais livre para poder trabalhar de uma forma mais efetiva, sem se enganchar com situações semelhantes. O Bowen desenvolveu nos trabalhos dele um trabalho sobre a diferenciação familiar. A diferenciação é um conceito muito importante. Gente, desculpa, eu tô com um gato aqui. Ele tinha um conceito muito importante que é o da diferenciação. O que ele falava? As famílias, quando estão se formando, às vezes elas ficam muito emaranhadas e os filhos não sabem direito quem eles são na família, que papéis ou que características eles têm que eles vão desenvolver. O momento que a família vive uma grande diferenciação é na adolescência,
Lembra aqueles momentos que a gente fala, vixe, família com filho adolescente, o que acontece? É muito comum os filhos, para serem diferentes, levarem a família para uma crise. Isso é um movimento normal nas famílias. O filho precisa saber que ele tem as características dele, que ele não é o pai e a mãe dele. Ele é o Joãozinho, independente de ser filho da Maria e do João pai. Ele tem que saber quais as características. Então, o Bowen fala que quando as pessoas conseguem se diferenciar, vejam as qualidades que ele apresenta de uma pessoa que é diferenciada. Na vida, essas pessoas adultas, elas vão ser mais flexíveis, mais adaptáveis, elas são mais independentes emocionalmente. Isso quer dizer o quê? Elas conseguem tomar decisões mais pela sua cabeça, por conta própria, sem ficar, ai, o que vão pensar disso que eu estou querendo fazer, ou preocupado, ai, será que eu pergunto para o meu pai, para minha mãe, ou para o meu parceiro, ou para minha parceira o que eu tenho que fazer? São pessoas que conseguem ter um equilíbrio bem legal, tanto da parte racional quanto da emocional. Porque às vezes a gente tem pessoas que são só racionais ou emoção pura. A pessoa diferenciada, ela tem esse equilíbrio. Numa situação de estresse, essas pessoas, elas dão conta de enfrentar a crise sem se desmilinguir, sem se desmanchar inteiro. Sofre, tá? Sente a dor, mas dá conta de ultrapassar a crise. Tem pensamentos próprios sobre aquilo que acredita e sobre os seus valores. E consegue um relacionamento íntimo, bem verdadeiro com as pessoas ao seu redor. É muito interessante que na abordagem do Bowen, ele fala que a pessoa diferenciada, ela não se separa ou não se afasta da família de origem dela para ser quem ela é. Muitas vezes a gente vê pessoas que precisam romper, cortar ou se afastar totalmente da sua família de origem, buscando ser quem elas são. Na compreensão do Bowen, quando a gente trabalha os processos de diferenciação com a nossa família de origem, a gente não precisa romper com a própria família. A gente pode ir e vir na família trabalhando essas questões, entendendo essas questões. Eu acho esse um aspecto muito bonito dessa abordagem. Como a gente resolve os nossos problemas sem precisar se distanciar ou romper as relações. O Bowen também fala da importância da gente ter relacionamentos de pessoa para pessoa com cada membro da família. Então, eu vou me relacionar com o meu irmão diretamente com ele. Eu não vou pedir para minha mãe me ajudar, ou, mãe, fala isso para ele, resolve isso. Não. Se eu quero resolver alguma coisa, eu quero fazer alguma coisa, eu vou direto na pessoa, eu não preciso de para-choques, eu não preciso de intermediário para estar me ajudando. Eu não preciso atacar as pessoas para eu ser ouvido. Eu não preciso me afastar ou criar algum drama. Eu vou lá e resolvo as coisas da maneira que para mim é importante. Então vejam, quando a gente desenvolve um trabalho de diferenciação da nossa própria família de origem, a gente vai descobrir quem a gente é naquela família. E, gente, é muito interessante como quem a gente é na nossa família de origem tem muito a ver com quem a gente é na vida. Seja nos nossos casamentos, seja nos nossos trabalhos, a gente carrega isso, a gente traz isso. Então, quando eu aprendo quem eu sou, o que eu faço na minha família, fica mais fácil de eu parar e pensar na minha vida. Quando eu sei, eu posso pensar e ver, sou eu quem resolve todos os problemas na minha família? Ou sou eu quem cria os problemas na família? Na minha vida, sou eu quem faz isso? No meu trabalho, eu tenho uma luta de anos com essa questão. Na minha família, eu sempre fui muito atirada para resolver os problemas. E na minha vida profissional... Não estou mais. Eu estive oculto. Na minha vida profissional, se eu não estou muito atenta a essa questão, eu sou sempre aquela que na equipe
estou carregando o piano, estou carregando as sacolas, estou resolvendo o problema de todo mundo. Às vezes pode ser legal, mas ao longo dos anos isso tem me pesado muito. Então, eu me dar conta disso, eu sempre busco estar atenta. Quando eu começo a ver que eu estou ajudando demais todo mundo, eu tenho que dar um passo atrás e falar, opa, não preciso fazer isso aqui. Com isso eu me protejo. Às vezes, eu posso ser na minha família quem acalma todo mundo ou quem dá ansiedade para todo mundo. Eu posso ser aquela pessoa que é cheia de energia ou posso ser aquela pessoa que suga todo mundo. Quando a gente consegue entender essas posições, a gente vai conseguir fazer melhores escolhas, a gente vai escolher se a gente quer ou não se manter nessa posição. O Bowen, nos trabalhos dele, o que ele percebeu? Que quando ele trabalhava com os alunos dele, futuros terapeutas de família, quando ele trabalhava as famílias de origem desses terapeutas, tinha uma profunda diferença na qualidade dos atendimentos desses terapeutas. Ele era visível para ele como quem se conhecia dentro da sua família era mais efetivo. Quando a gente trabalha hoje, tentando conhecer a nossa família de origem, buscando a nossa diferenciação, a gente tem algumas técnicas, alguns recursos que a gente usa. A gente trabalha com as histórias pessoais que a gente vai contando e vai elaborando. A gente vai estar observando e entendendo as etapas do ciclo vital. Em que momento da minha vida eu estou? Eu sou faço parte de um casal que tem filhos pequenos, ou eu sou uma pessoa solteira e não tenho família, ou eu já tenho netos. Cada etapa da vida familiar que a gente se encontra tem determinadas características e requisitos que a gente precisa desempenhar para a gente passar bem por essa etapa. O genograma, que é esses desenhinhos aqui, é uma das ferramentas principais que o Bowen desenvolveu para a gente trabalhar o nosso conhecimento da família de origem. A gente sempre trabalha fazendo o genograma pessoal com 3 níveis da família. Então, por exemplo, eu vou fazer o meu genograma, eu vou estar na base desse genograma, acima de mim eu vou pesquisar os meus pais e as suas relações e os meus avós e as suas relações. Então, a gente vai buscar eventos e padrões repetitivos nesse genograma, onde a gente vê trigeracionalmente. A gente também trabalha com fotografias de família e a gente usa uma técnica que é da árvore da vida, onde a gente vai estar analisando e pesquisando quais são os nossos valores, de onde eles vêm e para onde a gente quer levar esses conhecimentos. Então, gente, quando a gente está trabalhando com família, seja em mediação, ou seja um olhar para uma comunidade, alguma coisa assim, a gente sempre está lidando com várias interfaces. E dessas, a interface que a gente entende que é a mais forte é aquilo que tem a ver com a nossa família de origem. Então, trabalhar com famílias não somente vai reviver aspectos que a gente tem da nossa vida de família do passado, mas também quando a gente está lidando com diferentes pessoas, com diferentes famílias, esse contato também vai refletir na nossa família atual. Então, qualquer contato que a gente tem com família, a gente vira uma reação em cadeia, onde a gente influencia e nós também somos influenciados pela nossa família. Então, gente, o que a gente precisa ter claro? Que vozes eu escuto quando eu trabalho com as famílias? Que implicações um mediador encontra quando ele olha para a própria família de origem? Que vozes o mediador escuta proveniente dessas relações com a família, que interferem nos sentimentos, nas emoções, que estão ali super presentes
nesses encontros que a gente tem. Queria passar para vocês essas ideias. Espero que elas tenham se conectado com vocês aí. A Helena agora vai contar para a gente um caso onde ela captou, percebeu questões dela de origem nessa experiência com esse caso de mediação que ela teve. Helena? Obrigada. Claudinha, eu vou te pedir se você pode descer um pouco o slide. Na verdade, eu acho que você pôs em PDF, né? Porque ele ficou pequenininho nessa tela, ou pelo menos eu estou vendo bem pequenininho. Não, eu só abri aqui. Quer que eu tente de novo? Não, é que ele está tão pequenininho, mas tudo bem, vamos seguir, porque eu estou preocupada com o horário. Inclusive, acho que talvez a gente tenha que reformular os nossos planos, né? Porque eu estou pensando o que vale mais a pena. Agora, eu queria trocar uma ideia com você e com o Fernando. Eu posso contar do caso, sem problema, mas são 5:07 e a gente tem que privilegiar, porque a gente queria uma conversa com as pessoas, que as pessoas conversassem um pouco sobre as perguntas. Então, eu abriria a mão de contar o caso para que as pessoas tivessem as experiências dos grupos. O que vocês dois acham? Pode ser. Pode ser? Então, Claudinha, se você puder descer um pouquinho, então eu vou pedir para o Fernando ir se preparando. Nós vamos dividir vocês em grupos, por mais ou menos 20 minutos, talvez um pouco menos, 15 agora, né, Fê? Eu acho que temos que, no máximo, terminar isso 7h15. Nós então, estamos em quantos? Nós estamos em 68. 60, na verdade, serão 64. Ok. Tá. Ok. Então, eu vou pedir para quando vocês forem para os grupos, vocês elegerem um relator e uma pessoa que vai cuidar do tempo, né? Vai avisar vocês, olha, agora falta 10 minutos, faltam 5 minutos, e ele vai também cuidar, ou seja, cada membro do grupo vai cuidar para que todos consigam falar também, tá? E eu vou pedir para a Claudinha depois passar para o próximo slide, e eu vou pedir para vocês tirarem uma foto desse slide, o próximo. Eu vou pedir para, no grupo, vocês elegerem um relator. Ah, agora sim! Oh, outra coisa. É que tá na... Agora sim. Bom, então essas são as perguntas. Eu vou pedir para vocês tirarem uma foto das perguntas. Na verdade, são duas, né? E eu queria que vocês conversassem nos grupos sobre essas duas perguntas. Qual o efeito na mediação das seguintes situações e quais outras questões podemos pensar, tá? Então, vou pedir para vocês tirarem a foto, por favor. E enquanto isso, Fernando, já está pronto, Fê, para mandar? Está prontinho. Teletransporte, vamos lá. Ok, então vamos lá, bora lá. Boa viagem para vocês. Cláudia e Helena provavelmente também vão para uma sala, mas vocês podem sair, tá? A gente volta, pode deixar. Ok. Mandando. Ok. Uma coisa a ver com a história de vocês, na família de vocês? Opa, tem umas cabecinhas aí. A minha tem. Então, vejam, uma coisa que a gente falou no começo, né? Antes até de vocês pararem para observar quanto que essa família nos traspassa, quanto a família está presente até hoje, né? A gente vai colocando. Então, vejam como essa influência da família é forte. Então, eu queria ver
alguns grupos, alguns que ficaram como relatores. Quem gostaria de trazer para a gente, em rápidas palavras, algumas das considerações que fizeram nos seus pequenos grupos? Eu gostaria. Ótimo, Tec, vamos lá. No nosso grupo, apareceu uma situação de violência doméstica, onde, estou falando agora na mediação, né? Então, ela era violenta e a mediadora de campo tinha uma história na sua família de origem de violência também. Tá. E a mediadora comenta de que ela emocionalmente diz que ela tenta não se envolver e ela consegue fazer a ponte entre as duas partes. Comentando de que lá no fórum há medida protetiva e então os encontros seriam em forma de cálculos. Ok. Uma outra pessoa do grupo comentou o fato da neutralidade, que é muito difícil ser imparcial, é um enorme desafio e como é importante a pessoa que está sentada na cadeira de mediadora ter esse autoconhecimento. Okay. E diz que na Argentina o termo usado é multiparcialidade. Que estar atento, então, a essa complexidade. Uma pessoa do grupo comentou que é muito difícil essa imparcialidade, que ela trabalha, então, essa empatia e uma escuta muito atenta. Ok, legal, Peg. Ok, Posso obrigada. comentar em meio... Fala, Adriana. Ótimo, fala, Adriana. É porque no nosso grupo foi um pouco diferente. As três estavam muito tranquilas com relação a isso. Assim, a gente percebe que as características comuns ou as coisas que aconteceram na nossa vida impactam na gente, mas a gente estava muito assim consciente do nosso treinamento todo e do quanto a gente busca fazer essa distância, né? Colocar essa distância da nossa história e não atuar a nossa história ali. E até nós três do grupo, as três chamavam Ana, Adriana, Eliana e Luciana. E as outras duas tinham histórias de Anas na família. Todos os irmãos eram com Ana. E a gente já se sentiu integrada por conta desse Ana. Então, a gente viu isso no nosso próprio grupo. Ok. Dá uma sensação de pertencimento, dá uma sensação de mais... Se você chega mais tranquilo, mais confiante. Uma coincidência que acontece, que você já muda o pensamento. Mas que a gente sempre está atento a isso, né? E que histórias mais impactantes são mais fáceis da gente detectar. Talvez mais difícil de perceber sutis histórias que a gente não tem elas tão evidentes, né? E que podem pegar na gente e fazer uma armadilhazinha ali na hora do atendimento. Exato, Adriana. Às vezes a gente tem essas coisas grandes realmente muito claras, né? Mas por isso que quanto mais a gente desenvolve o nosso autoconhecimento e o conhecimento das nossas histórias, mais preparados a gente fica para essas pequenas nuances. Posso falar? Fala, Marli. Nós não elegemos uma relatora, não deu tempo. Mas se você quiser, eu falo. Se você quiser, eu posso falar também. O mais importante que nós discutimos em relação a todas as situações, né, é que não há uma interferência. O fato de não sermos
de termos a mesma origem, etc., de vivenciarmos violência, não. De todas as questões, isso não interfere, porque estamos na condição de mediador ali, né? E como estamos na condição de mediador, o nosso ser, ele vai interferir automaticamente, porque não existe neutralidade. Nós somos seres de razão e de emoção e de afeto. Sim. Neutralidade é uma condição que não existe na mediação. Agora, a imparcialidade, sim, a imparcialidade é um princípio e que nós devemos trabalhar a todo momento. Então, obviamente, algumas histórias vão esbarrar com as nossas. Sim. Vemos alguns exemplos no nosso profissional, né? É impossível não esbarrarmos com histórias semelhantes às nossas, mas é justamente em função desse princípio da imparcialidade que devemos trabalhar e não sermos invasivos com a história do outro, né? Permitir que ele vivencie a história dele enquanto protagonista, sem fazer essa composição de invasão. Agora, para isso, precisamos de trabalhar o tempo todo e exercer a escuta e tudo mais. Acho que é isso. Obrigada, Marli. Obrigada, Eu Valéria. gostaria de falar. Então, A minha Uma colega quer acrescentadinha. complementar. Desculpe. Oi. Parece que a minha colega queria complementar alguma coisa, e a Regiane. Regiane, então vamos para a Regiane, daí para a Valéria e para a Hilda, e daí acho que a gente já pode Tá. Não, fechar. só a questão Vai, no início, nós levamos em consideração essa questão do mediador e um dos mediandos serem, por exemplo, da mesma região que a pessoa vive, ou se o mediador é solteiro e o mediando é casado, ou se o mediador tem filhos e o mediador não. Essas questões, em geral, não impactam. O que poderia impactar, e no meu caso isso nunca aconteceu, mas eu sei de pessoas que já passaram por isso, é a situação que está posta na mediação ter muita relação com algo que o próprio mediador viveu, e ele não trabalhou isso como deveria. Ele não deixou aquela questão da memória reativa, ele não trabalhou e essa memória reativa volta. E a questão que a Marli pontuou bem, essa questão da neutralidade, realmente é uma questão, a neutralidade é algo que a gente não pode dominar, porque nós temos a questão da nossa emoção e da razão. Mas a imparcialidade, que é um princípio, assim como a parcialidade, por exemplo, no momento que a gente está advogando, isso a gente pode colocar e atuar dessa forma. Ok. Obrigada, Regiane. Valéria, você tinha pedido... Então, no nosso grupo, nós começamos até avaliando a primeira, a segunda questão, e depois a gente chegou à conclusão, lendo todas as outras, que a questão não era se você tem alguma ação ou reação como mediando e como uma situação que você já conhece. Que é lógico que todos nós temos, assim como nós passamos, tem muitas pessoas que têm filhos, não têm filhos, têm netos, é casado, é solteiro, e não importa, né? Nós temos várias situações e as pessoas que vão estar, os mediados também vão estar em situações que são diferentes. Às vezes nós vamos conhecer aquela situação, às vezes não. Mas conhecer também não significa que a gente vivenciou o que eles vivenciaram. Então é muito subjetivo, né? O que é importante é realmente conseguir a imparcialidade, óbvio, e em se tratando de você estar impactado com alguma situação que para você continua tendo um impacto negativo, é lógico, o importante é você se afastar da situação e deixar que o outro mediador toque essa mediação, né? Se você tiver uma questão positiva com relação àquela situação, ou seja, você vivenciou, mas se você teve uma experiência educativa com relação àquilo que você pode contribuir, ok, continua na mediação. Mas o importante é conseguir ficar imparcial e ser colaborativo na sessão. Colaborativo é importante, ok. Obrigada. Hilda? A gente fez colocações muito parecidas com as dela, então vou falar o mais rápido que eu puder. Inicialmente a gente foi uma a uma, depois a gente chegou e falou, essas questões, elas são comuns a sistemas familiares, a sistemas sociais, a países, ao nosso sistema humano. Então é natural que em algum momento isso resvale.
na vivência da pessoa. A questão é o que fazer com o resvalar disso. Porque se resvalou com simpatia para um lado, já comprometeu. E se resvalou com antipatia, também acaba comprometendo. Então, assim, nós temos as nossas lealdades sistêmicas. O que eu faço com a minha lealdade? Né? Olhar, identificar, pôr tanto quanto possível para trás os meus, entender que aqueles são distintos e com as questões deles e que estão ali a serviço também dos sistemas deles. Então, assim, para que não gere, para que não comprometa todo o sistema. Silenciando, identificando em si, aonde isso reverbera comigo. A gente até citou um sotaque naturalmente vincula, né? E aí pode comprometer de uma maneira muito sutil aquele trabalho. Então, identificar e se aceitar as coisas como se apresentam, acho que já é um começo. Foi essa conclusão. Tá, ok. Helena, acho que a gente precisa ir fechando. Ok. Eu estou vendo aqui tem gente da Argentina. Queria saudá-las e de todo mundo, de todos os lugares. Tem uma fala da Lia de que ela acredita que não existe a neutralidade nem a imparcialidade, mas precisamos nos manter equidistantes para não emitir juízo de valor, ser empático e manter a escuta ativa, oportunizando as partes, a igualdade entre os desiguais, empoderando os mediandos para que consigam encontrar as próprias soluções. Acho que a questão da imparcialidade e da neutralidade é um tema bastante polêmico, que precisaria de bem mais tempo para a gente poder, né, para a gente poder falar sobre isso. Eu acho que o que a gente queria com esse webinário é mostrar como a gente tem que cuidar dos nossos atendimentos, cuidar para que a nossa mala com as nossas histórias sejam colocadas não no meio do atendimento, mas ao lado. A gente não dá para jogar nossa mala pela janela, ela vai estar lá com a gente, mas que a gente consiga deixar ela ao lado e ter essa consciência, né? Quer dizer, o que a gente queria era trazer essa consciência para vocês com um pouco de teoria, né? Ou seja, é uma degustação, né, daquilo que a gente acredita e que acha tão importante para o mediador e saber da sua família de origem. Então, com isso, eu me despeço, agradeço a presença de todos, deixo a bola agora para o Fernando e uma boa noite e uma boa semana para todos vocês. Helena, Obrigada pela participação de vocês. Desculpa, Fernando, também vou agradecer. Eu sei que a Cláudia tem compromisso agora, ela precisa sair rapidinho, então eu só vou pedir então para você se despedir, Cláudia, e eu faço o encerramento. Tá bom. Gente, obrigada pela participação, pelas coisas que vocês dividiram com a gente, tá? Foi um prazer estar aqui, que a gente possa se encontrar em outros lugares em algum outro momento. Tá? Eu preciso ir, Fernando, obrigada, Helena, obrigada. Vocês amarram aí, tá bom? Obrigado. Beijo para vocês. Obrigada. Tá, tchau. Tchau. Tchau, professora. Ela já tinha me pedido e avisado que ela precisaria 19h30 realmente se despedir da gente. Então, por isso que eu passei para ela que ela, né, por conta do compromisso dela. Então, a gente já vai fazendo o encerramento, a Helena já se despediu. Eu gostaria de fechar esse nosso encontro, né? Quem me conhece sabe que eu gosto de fazer um exercício de respiração, seja no início dos nossos encontros ou final dos nossos encontros. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma coisa, né, que está muito dentro disso que a Cláudia passou para a gente, que é tomar a força dos nossos pais, dos nossos ancestrais, né? E eu convido todos vocês a um pequeno exercício de respiração. Então, eu gostaria que vocês fossem se acomodando, se aconchegando na cadeira aí, né? Da melhor forma possível, onde vocês estiverem, seja
no sofá. Me falem se se estão ouvindo a música. E se isso... Agora não mais. Agora ela tá, não tá? Agora tá. Ela tá muito alta ou não? Se ela está agradável, então, por favor, vocês vão se acomodando de uma forma que vocês fiquem o mais relaxado e confortável possível. Né? Aos poucos vão aumentando a respiração, puxando o ar pelo nariz, bem devagar e profundamente, enchem bem os pulmões, soltem devagar também pela boca, vão fechando os olhos, vão sentindo o ar entrando, devagarzinho vai soltando. Se concentre na respiração de vocês. E é um momento, eu vou pedir agora para vocês se concentrarem e para aquelas pessoas, né, se tiver alguém que for adotado, né, adotada, eu vou orientar que antes de a gente começar, mentalizem os seus pais adotivos, e agradeçam a eles por terem mantido a vida de vocês, aqueles que foram adotados. Peça aos pais adotivos que abençoem vocês e que para vocês possam agradecer nesse momento os pais biológicos, aqueles que deram a vida para vocês ou para os adotados. Então agora vocês imaginem vocês voltados para a porta, de onde vocês estiverem, no quarto, na sala, na cozinha. Mentalmente olhem para a porta. E essa porta começa a se abrir. Você vê o seu pai entrando. Está sorrindo para você. Devagarzinho, vem na sua direção. E vai se colocar atrás de você, no seu ombro direito. E no olhando para a porta, vem entrando a sua mãe. Olha que sorriso lindo. Em sua direção e vai se postar no seu ombro esquerdo. Sinta a força do seu pai, sinta a força da sua mãe. É bom, né? Toda essa energia. Receba ela. E agora você vai virar e olhar para o seu pai e para a sua mãe. Olha para o seu pai. Olha nos olhos dele.
Mentalmente, agora você vai dizer para ele: Pai, você me deu tudo, a vida e muito mais. Obrigado. Mentalmente, faça uma reverência para ele. Baixa a cabeça. E agora olhe para sua mãe. Olhe nos olhos dela. E mentalmente diga para ela também: Mãe, você me deu tudo, a vida e muito mais. Obrigado. E faça uma reverência para ela. Profunda reverência. Olha de novo para seus pais. Imagine que atrás dos seus pais estão chegando os seus avós. Os pais dos seus pais. Os pais da sua mãe. Sinta a força que eles trazem para vocês. Perceba se algo acontece no seu corpo. Perceba agora que atrás dos seus avós estão chegando os seus bisavós. E atrás dos bisavós, os seus tataravós. Como você sente a força deles chegando até você? Perceba. Se aproprie dela. Sinta a força de todos os seus ancestrais. São esses ancestrais que são responsáveis pela sua vida. Toda essa força está chegando até você agora. E olhando para todos eles, para todos esses ancestrais, mentalmente, obrigado. Todo o sacrifício que vocês fizeram valeu a pena. A vida
chegou até mim. E eu vou fazer valer a pena. Vou viver com alegria. Vou viver plenamente. Obrigado. E faço uma reverência para todos eles. Uma reverência profunda. Agradeço a todos eles. Percebo que aqueles que morreram estão lá no céu, olhando para vocês, abençoando. Para que você faça valer a pena a vida que chegou até você. Faça mais uma profunda reverência para todos eles. Um agradecimento do fundo do seu coração. E você vai se voltar novamente para a porta. Você vai vendo um a um saindo por aquela porta, sorrindo, deixando uma grande força para vocês tomarem. Todos saindo. Olha o pai de vocês, a mãe, sorrindo para você. Deixando a vida e a força para todos vocês. Lentamente agora vocês vão aumentando a respiração, se concentrando novamente no ar entrando, no ar saindo. Começa a mexer os pés, vão sentindo as pernas. Mexendo as mãos, sentindo a cabeça, cada um a seu tempo, vai abrindo os olhos e voltando. Todos bem? Todos e todas bem? Bem? Bem. Emocionada. Muito obrigado. A presença de vocês, a companhia de vocês, é só energia boa que traz. A Luciana está com a mão levantada. O que ela quer falar? Não. Ela está batendo as palmas. Pensei que era a mão levantada. Obrigado, Luciana. E gratidão a todas vocês, né? Eu não sei, tinha uns homens aí, mas eu não estou vendo mais.
A Denise levantou a mão. Levantou a mão. Para quem me conhece, olha só, é o que eu estou vendo de novo, meninas. Para quem me conhece, sabe que eu vivo num jardim de flores, né? Só tem flores. E eu estou vendo aqui de novo, ó. 47 pessoas só, né? mulher. Você tá feito na vida, Fê. Eu vivo no céu, gente. Eu vivo num jardim cheio de flores. Não tem que reclamar, Só tenho a agradecer isso. Quem que queria falar? A Denise. Denise? Deixa eu ver aqui. Eu não sei. Não sei, eu vi que ela levantou a mão, agora eu já não sei mais quem é. De qualquer Não forma. está aparecendo aqui. Bom, se a Denise quiser aparecer e falar, eu agradeço. Eu me despeço. Acho que não foi Denise, foi Deise. E se foi Deise, eu fiz sem querer. Não quero falar, não. Estou agradecida. Obrigada. Obrigada, gente. Mesmo. Eu não sei se a Helena quer falar mais alguma coisa. Olha, Fê, eu estou bastante emocionada. Meus pais já não estão mais aqui. E ver o sorriso dos meus pais, não vou negar que me sensibilizou muito e me deixou bastante em contato com eles. Então, acho que eu estou saindo emocionada. Eu só quero agradecer a todas as pessoas que vieram, que deram o seu tempo para estar aqui com a gente. E agradecer. Gratidão só isso. Obrigada, gente. Tome essa força e fique com essa força. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada mesmo. Vamos com Deus. Boa semana. Valeu, Até obrigada. breve. Muito bom. Tchau, Helena. Tchau, Fernando. Obrigada. Tchau, galera. Até. Obrigada. Boa noite. Parabéns, obrigadíssima. Pegue, linda. Beijo. Muito obrigada. Até.